bate-bola de hoje é muito interessante e está diretamente ligado ao desenvolvimento das nossas crianças. Eu tive o prazer de entrevistar a querida Juliana Krieger, que é professora há quase 20 anos, especialista, dentre outras áreas, em neuropsicopedagogia. E ela vem trazer hoje como que nós podemos, quem trabalha direta ou indiretamente, tem contato com as crianças, identificar sinais para prevenir algumas coisas e ajudar a estimular as nossas crianças. Meu nome é Alessandra Vick e meu objetivo aqui no canal é trazer conteúdos de qualidade com profissionais e pessoas com diferentes áreas de atuação para que consigamos juntos aumentar essa rede com conteúdo de qualidade, despertando a nossa melhor versão. Porque cada um de nós tem um poder de fazer a diferença na vida das outras pessoas, seja no nosso lado pessoal ou profissional. E o tema de hoje está realmente muito interessante. Vamos juntos nessa? Querida Juliana, super feliz em recebê-la aqui no canal, porque você trabalha numa área que, para mim, tem um impacto bastante significativo, mas a gente já vai falar sobre isso. Quero agradecer por você ter aceito o convite. E você sabe que eu gosto de começar esses encontros já com uma pergunta instigante para a gente começar a trazer pontos que às vezes as pessoas ainda não conhecem, ou às vezes até é desafiador para você que acaba não falando ou não pensando tanto sobre você mesma. Então fica aí já a primeira reflexão. Conta um pouco para gente, para quem está aqui nos escutando, quem é a Juliana para além do currículo? Oi, Ali, tudo bem? Obrigada pelo convite. Fiquei muito contente, né, por estar recebendo esse convite, assim, achei muito interessante, né, essa nossa conversa, porque é um assunto muito importante, né? Tudo que a gente conversa, né, sobre educação, desenvolvimento infantil é algo muito importante. Então, te agradeço pelo convite. Então, a Juliana, fora do currículo, né, é uma pessoa que adora conversar, adora bater um papo com as amigas, ver filme, estar em família, adora uma praia. Acho que o mar me acalma, o mar assim traz uma energia muito positiva para mim. Então, é isso, assim, adora um papinho e estar com a família. E aí a praia vem assim para completar tudo isso, Para fechar com tudo. fechar, para Eu tô do outro completar lado do isso mesmo. mundo, mas eu super me identifico com o que você fala. Esse final de semana, passamos em Gili, uma ilha simplesmente maravilhosa, e eu sinto muito forte isso que você trouxe, o mar, né? Parece que só de estar ali, olhando para o mar, já traz uma paz, já recarrega a energia para a gente continuar Recarrega. depois com tudo que tem para fazer. Verdade. A praia, para mim, assim, o mar tem esse poder, assim, sabe? É uma mágicazinha É, para acalmar o coração. verdade. E Ju, conta um pouco pra gente como que você acabou se despertando para essa área de atuação. O que que acabou fazendo, acontecendo na sua vida que chegou aonde você está hoje? Então, Ali, desde muito novinha, desde os 14 anos, eu comecei a frequentar a escola com a minha irmã pequenininha, porque ela chorava demais. E a minha mãe não tinha como estar acompanhando, então eu comecei a acompanhar ela na educação infantil. E aí eu fui gostando, né? Eu tinha 14 anos e fui vendo que, nossa, que interessante, e fui gostando e fui gostando. E aí, quando eu terminei o ensino médio, né? E que eu tinha que escolher, né, uma faculdade, eu disse, nossa, claro que vai ser pedagogia, né? Assim, em nenhum momento na minha cabeça passou uma outra profissão. E aí, essas idas esporádicas, né, para levar minha irmã na escola começou a ficar muito frequentes. Uhum. E até o pessoal, né, a coordenação que fazia parte da escola, me convidou para fazer estágio. E aí eu comecei a faculdade, comecei a fazer o estágio, comecei a gostar muito. E aí essa instituição que eu levava a minha irmã, eu trabalhei durante muitos anos. Aí depois como Coisa foi levando a professora, né? outra. Isso eu, né, trabalhei muitos anos nessa instituição como professora. Aí depois fiz parte da coordenação também. Só que o que que eu comecei a perceber? Nossa, por que que umas crianças aprendem tão rápido, outras não conseguem aprender? O porquê, né? Uhum. E aí isso vinha me incomodando muito.
Era uma escola particular, né? O nível social daquelas crianças não era ruim, era um nível social bom, e mesmo assim, tinha essa diferença tão grande. E aí eu tive a experiência de também trabalhar numa escola municipal e perceber que lá também acontecia isso. E que Uhum. as dificuldades também apareciam e apareciam muito. E aí foi onde eu procurei a área da psicopedagogia, que é a área que trabalha, né, diretamente com essas crianças com dificuldades de aprendizagem. Porque Uhum. eu pensava, nossa, todo mundo tem oportunidade de aprender, né? Umas um pouquinho mais rápido, outros devagar, mas todo mundo tem essa oportunidade, né? E por que que isso não acontece? Como que eu posso melhorar a condição dessa criança? O que que eu posso fazer de diferente? Uhum. Porque vamos imaginar, né? Eu estou ensinando o alfabeto. Por que que aquela criança aprendeu tão rápido de uma forma e a mesma forma para aquela criança não funcionava? Eu tinha que buscar tantas outras formas até achar uma que funcionasse. E isso é um exemplo bem básico, né? O alfabeto, porque aí depois o Uhum. grau de complexidade, né, vai aumentando bastante. E aí eu fiz a psicopedagogia e comecei assim, abriu algumas questões na minha mente, né, do porquê disso. E aí depois de alguns anos, não satisfeita só com aquela, né, Uhum. é, com aquela especialização, eu tive a oportunidade de fazer a neuropsicopedagogia, que trazia a neurociência, né? E aí nessa pós eu pude perceber assim a influência total da neurociência na educação, que a gente não tem como separar, né? Que é tudo junto e como auxilia, né, o profissional, tanto o professor em sala de aula, como a gente que trabalha em clínica, como a neurociência vem contribuir, né? Uhum. Para entender Então, cada fase, entender para o entender porquê de cada cada fase, coisa. Uhum. isso. Então, por exemplo, assim, uma coisa que sempre ficou bem clara para mim, né? Eu tenho que entender de aprendizagem, porque a partir do momento que eu sei como que é uma aprendizagem, digamos, normal, eu vou entender quando uma criança não tem uma aprendizagem, digamos, normal, ela apresenta dificuldades. O porquê dessas dificuldades, né? É uma questão genética, é uma questão de ambiente, e o que que eu, enquanto profissional, posso fazer? Mas Uhum. sempre trazendo a neurociência junto. Então, assim, eu vejo que essa última especialização que eu fiz, ela, sabe assim, Ali, quando Encaixou, parece... foi para Não, realmente. e assim, ó, abriu a mente Uhum. total para... Não, é isso mesmo. Eu tenho que focar nisso porque isso está ajudando. Uhum. Então é isso, assim, começou com uma menina totalmente despretensiosa, acompanhando a irmã, Despertou. despertou. E hoje, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Uhum. É isso, sabe? Então, começou assim de uma forma bem inocente e hoje, né, já tem aí uma caminhada de quase 20 anos na educação. Incrível. Uma trajetória que deve ser desafiadora, porque quando a gente lida com pessoas, é desafiador. Com a criança, ela está ali numa fase de desenvolvimento, esse seu olhar de identificar o porquê de cada coisa, não seguir só no padrão, então tem sim uma linha, mas depois entender o que pode fazer como profissional para ajustar para aquelas necessidades específicas, né? Só que, ao mesmo tempo, deve ser muito gratificante conseguir perceber esse desenvolvimento, essa transformação na vida das crianças, porque isso vai impactar toda a vida dela, né? Então, Uhum. você pode compartilhar um pouco, Ju, algum caso específico que aconteceu, que mexeu com você, ou que tenha sido assim gratificante? Então, Ali, assim, nessa trajetória tem vários casos, Sim. vários, vários, vários. Só que assim, eu vou te trazer um exemplo bem específico, o do meu filho, né? Uhum. Porque, né, então o Vitor, né, ele começou bebezinho e eu percebi que tinha algo diferente. As pessoas ao meu redor diziam: ai, Juliana, é porque tu sempre lida com criança com dificuldade de aprendizagem, tu acha que teu filho também tem alguma questão. Eu disse: não, gente, tem algo diferente.
Uhum. E aí eu comecei a fazer, né, alguns testes auditivos. Opa, tem algo diferente. E aí a gente foi buscar e realmente, né, ele tinha uma questão auditiva bem, acentuada e que não estava desenvolvendo a fala. Uhum. Então, aí a gente buscou, né, e aí hoje se fala muito, Ali, no na intervenção precoce. Uhum. Porque às vezes os pais, tu tá rotulando, tu tá vendo coisa que não é, né? Aqui a gente usa muito assim, tá vendo cabelo em ovo, Tem né? gente que fala, ai, não vou porque senão vou encontrar alguma coisa, né? A pessoa ela tem aquele Isso, receio de. Uhum. isso. E bem pelo contrário, sabe? Hoje em dia, com a neuroplasticidade, né, que a gente fala tanto sobre isso, Uhum. vem mostrar para gente que a intervenção precoce é a melhor coisa que tem, né? E com o Vitor, eu fui atrás disso mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, ele estava aí com atraso de fala muito significativo e que por conta de uma questão auditiva, Uhum. né? E ali, aí ele fez cirurgia, né? Ele ficou super bem, começou a escutar bem, né? Só que o que que aconteceu? Como ele não falava muito bem, ele não conseguia interagir muito bem. Aí logo as pessoas que estavam no redor, ele é autista. Aí eu, nossa, calma, Juliana, vamos parar e pensar, Uhum. né? Ó, ele não está falando porque ele não está escutando. Aí vem todo aquele raciocínio clínico, Uhum. né? Vamos por partes, né? Vamos ver o desenvolvimento dele. Como é que tá? Será que uma criança com autismo tem isso? Será que não? Será que pode ser o que mais além disso, né? E porque hoje, Ali, tá muito forte essa questão do autismo, né? Sim, Mas tem outras questões além, né? claro. Não Então, é hoje a gente não sabe, é o único diagnóstico, existem não é o outros. único, Uhum. isso, existem outros, né? E aí a gente foi atrás, sabe? Eu fui atrás, fui em alguns médicos em São Paulo e a gente foi atrás e viu que era uma questão de uma apraxia de fala. Uhum. E aí, nesse trajeto, assim, a gente encontra profissionais e profissionais, né? E uma das profissionais olhou para mim e disse assim: Ó, Juliana, teu filho nunca vai falar. Teu filho nunca vai conseguir compreender direito uma conversa. Nossa, é aquilo para mim, né? Muito Foi forte, né? forte, né? Nossa, nunca vai conseguir. E aí, nós, né, eu e o meu marido, né, com essa questão, não, nós vamos fazer tudo o que a gente pode para melhorar a condição dele. E a gente começou, né, com terapias, com uma avaliação neuropsicológica. Em casa, a gente fazia tudo o que estava ao nosso alcance e do nosso conhecimento, né? Estimulando ao E máximo, né? estimulando tudo ao Uhum. máximo, sabe, Ali? Aí eu pude colocar em prática, assim, tudo que eu via, né? Exemplo de outros alunos, outros pacientes, o que eu aprendi na pós. Então, aí para encurtar a história, né? Hoje, o Vitor se comunica super bem, ele já está num processo de alfabetização muito bom. Tem algumas limitações? Ainda tem, né? Só que comparado a algum diagnóstico que ele recebeu, Uhum. ele está num desenvolvimento muito interessante, sabe? Uhum. Então, por quê? Porque teve uma intervenção precoce. Então, essa intervenção precoce que a gente sempre bate na tecla de não se prender ali, porque hoje em dia a gente escuta muito, tanto na área clínica como na área escolar. Ele tem o tempo dele, tudo vai acontecer no seu tempo. Só que essa frase, assim, acho muito perigosa, porque tem coisas que, se não tiver um estímulo a mais, não vai acontecer. Uhum. Precisa de um estímulo a mais.
Eu acho que E é aí isso importante vai equilibrar, né, acontecer. Ju, entre essa questão de não pressionar, de realmente respeitar o tempo de cada Isso, criança, isso. de tudo, mas também de buscar ajuda através de profissionais e não parar no primeiro, como vocês não fizeram, né, de escutar Sim, mais de um isso. diagnóstico. Até porque, se tiver algum diagnóstico, eu costumo dizer que o diagnóstico, ele, na verdade, não é uma sentença, ele é uma oportunidade. Ah, A partir dali, pode isso, ser trabalhado de maneira mais específica. isso. E Uhum. hoje, Ali, principalmente assim, na área da educação, a gente vê muito assim, ó, ouve muito, né? Uhum. Ai, é rótulo, é rótulo. E eu sempre falo assim para as professoras, né, que eu convivo, que Sim. assim, gente, não é um rótulo, é uma oportunidade que a gente tem para essa criança receber uma intervenção adequada Uhum. e, e conseguir evoluir, né, no tempo dela. Claro, no tempo dela, mas não ficar naquela, uma hora acontece, uma Uhum. hora vai acontecer. Porque se eu tivesse ficado com esse pensamento, né, do Vitor, do meu filho, uma hora ele vai falar, todo mundo fala, uma hora ele fala. Só que não é dessa forma, Uhum. porque tem algo além, né? Não é algo assim, ele não fala porque ele não quer, né? Ou a gente escuta muito, muito, Ali, dos pais, quando a gente chama para conversar na escola, ou até na clínica, ai, Juliana, ele é um malandro. Ele não faz porque ele não quer, ele não estuda porque ele não quer, ele é malandro mesmo. E aí, sempre quando eu escuto isso, me dói, sabe, Ali? Sim. Porque assim, ó, algumas vezes até pode ser, sabe? Um pouquinho, né? Uma confiancinha a mais que às vezes alguém da família dá. Uhum. Só que assim, ó, na grande maioria das vezes, tá? Ele não faz, não é porque ele é malandro. Ele não faz porque ele não quer. É porque Ele ele tem uma não consegue. dificuldade e que não É, está conseguindo sozinho e não está recebendo a ajuda que ele gostaria ou não está se sentindo justamente. confiante para isso. Justamente. Então, assim, ó, a gente escuta muito essa fala. E eu sempre falo, assim, né, para os pais, que a aprendizagem, ela envolve muitas questões. Uhum. Não são só habilidades acadêmicas. Tem habilidades emocionais, né? Por que que essa criança não está aprendendo? O que está acontecendo na vida dela, Uhum. né? Separação dos pais. A mãe teve um filho, né? Um bebezinho que nasceu e mudou a rotina, ou o método usado na escola não está legal, Uhum. ou o professor, a criança não simpatizou com o professor não conseguiu ter jogo de cintura para alcançar aquele aluno, e aí tem uma dificuldade aparecendo, aí a criança não quer fazer. Então, é bem complexo, assim, porque não é só não faz porque não quer. Tem Uhum. várias questões envolvidas, né? E as questões emocionais têm um peso muito grande na aprendizagem. Com certeza, com certeza. E não só na infância, na vida inteira, né? Se a A gente não vida trabalha inteira. isso, nós vemos um impacto durante a nossa trajetória. Ali, eu falo demais, né? Professor Esse fala espaço é seu. demais. Então, agora lembrando de outro caso, eu atendo um menino, ele tem várias dificuldades. Ele tem até uma suspeita de deficiência intelectual, bem séria, né? E a família, quando chegou até mim, o pai tinha essa fala muito forte. Olha, Juliana, ele é um malandro, tá? Ele não faz nada. Eu disse, não, vamos conversar, vou fazer a avaliação dele, tudo certinho. E quando eu estava fazendo a avaliação dessa criança, no momento que eu apresentava para ele qualquer desafio, sabe de qual era a fala dele? Eu não sei fazer, eu sou um burro mesmo, eu sou um burro, eu não sei fazer, eu só sirvo para uma coisa, ver desenho. O resto eu não sei fazer nada. Então pensa, uma criança de 8 anos ter uma fala dessa, não É muito vem dela. forte. Uhum. É muito forte. É porque ela escuta isso com muita frequência, né? E É isso que ela dói. acredita nisso, né? Passa E ela a se acredita. ver dessa forma.
É, e aí, para ti fazer um trabalho, para ele sair dessa consciência, é bem mais difícil. E precisa A gente trabalhar com a consegue, família junto, porque su- senão não tem como. totalmente. E aí, quando os pais me procuram com uma queixa de aprendizagem e a gente ouve isso de uma criança, eu não sirvo para nada, eu sou um burro mesmo, eu não aprendo. Aí a gente já faz o encaminhamento para uma psicóloga para ela entrar, porque Uhum. aí tu já vê que o teu trabalho sozinho ali É insuficiente. é Não vai. insuficiente. Tu precisa aí de um apoio psicológico para a criança e para a família, para trabalhar essas questões. Esse trabalho multidisciplinar, ele é muito rico, né? Hoje em dia a gente É vê muito como é importante. importante para conseguir, principalmente falando no desenvolvimento da criança, né? E Ju, Sim. uma pergunta: como que os pais ou profissionais ou pessoas que de alguma forma têm contato com crianças podem ter um olhar cuidadoso em relação a esse diagnóstico precoce ou quais medidas são importantes e com qual idade? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, Ali, hoje, cada vez mais cedo, né? Até por conta dos estudos, né? As Uhum, pessoas, principalmente ali neurociência, ela vem muito forte hoje, coisa assim que há 5, 6 anos atrás a gente não via muito. E hoje não, a neurociência vem muito forte com a questão de aprendizagem e desenvolvimento. E uhum, quando a gente fala aprendizagem, é aprendizagem de todas as idades, mas a gente acaba focando em criança, uhum, né? O foco maior acaba sendo, né, a criança. Então, assim, ó, hoje, muito cedo, a gente já consegue fazer alguns diagnósticos. Aí a gente diz assim, ó, que não é um diagnóstico fechado. A criança tem risco para uhum. tal situação. Mas Então, quando por você diz exemplo, muito cedo, só para quem está nos escutando, assim, mais ou menos com qual idade? então, assim, ó, hoje, por exemplo, Ali, para autismo, hoje já tem estudos que mostram que lá com 1 aninho, já a criança já dá sinais que ela pode estar em risco para autismo, por exemplo, Uhum, né? Crianças, né, com 4, 5 anos, que possa ter alguma dificuldade, no processo de alfabetização, lá com 4, 5 anos, a gente já pode ter alguns alertas para isso, e aí entrar de forma preventiva. sim. Por exemplo, né, voltando lá no meu filho, né, no Vitor, como ele teve alguns problemas auditivos, e a gente descobriu isso com 2 aninhos, o que que a, a equipe, né, que trabalhou com ele falou para mim, Ju, ele pode ter risco para um transtorno no processamento auditivo. Uhum, Então, a gente vai focar as terapias dele com bastante estímulos auditivos, bastante consciência fonológica, para quando ele chegar no processo de alfabetização, ele não tenha tanta dificuldade. uhum, Então, pode ser que ele nem tenha alteração no processamento auditivo, mas tem uma possibilidade. O uhum, que que a gente começou a fazer desde cedo? Estímulos auditivos, brincadeiras, rimadas, muita rima, muita literação, né? Consciência fonológica. sim. Então, ele não teve dificuldade para se alfabetizar. Uhum, Só que ainda, apesar de todos os estímulos, ele tem muitas trocas fonêmicas. PB, TD, FV. uhum, E que agora, com 7 anos, ele vai fazer o teste para ver se tem alteração no processamento auditivo. Só que o que que acontece? A gente não esperou ele fazer 7 anos para fazer o exame. Ah, tem alteração, então a partir de agora vamos começar a fazer os estímulos. Não, a gente, sabendo que tem um risco, a gente já começou os estímulos antes. porque não Então, tem hoje, contraindicação, na verdade. tu só vai Uhum, trabalhar, potencializar algumas habilidades, sim. né? Então, ao mesmo tempo, né? Às vezes
um tempo atrás, as crianças, vamos supor, né? Vamos falar de novo do autismo, né? Que recebiam um diagnóstico lá com 4, 5 anos, hoje já recebem, né, o diagnóstico ou possibilidade de Uhum. muito antes. O que que acontece? Os pais começam as terapias, os estímulos, Sim. aí o que que a gente escuta muito? Curou do autismo. Não, não é que curou, porque o autismo não tem cura, mas melhorou tanto a capacidade dele, as habilidades, Autonomia. autonomia, conseguiu Uhum. evoluir tanto nas habilidades que ele tem uma vida social tranquila, ele conseguiu a linguagem, adquirir a questão, né, da linguagem, da Uhum. fala, né? Então, é como tu falou, não existe uma contraindicação. Sabe aquela coisa assim, ó, melhor pecar pelo excesso do que pela omissão? Eu Uhum. sempre tive isso comigo e eu sempre falo isso para os pais. Os estímulos nunca vão ser demais, né? Vai justamente o quê? Vai minimizar se tiver algo. Uhum. Porque assim, Ali, voltando lá no Vitor de novo, Sim. quando lá com 2 aninhos que a gente descobriu o probleminha auditivo, que ele não se comunicava, ele não tinha interação com outras crianças, né? Ele não conseguia interagir. Uhum. A gente fez uma avaliação neuropsicológica. E nessa avaliação neuropsicológica, apresentou um risco para autismo. Aí o que que a terapeuta falou para gente? Olha, vamos fazer os estímulos, as terapias no Vitor e vamos reavaliá-lo. Se nessa reavaliação ele melhorou nessas habilidades, era só uma questão mesmo de tempo mesmo, de maturação dele. Se não houver melhora, aí a gente vai reavaliar e quem sabe um possível, né, autismo. E Uhum. foi o que aconteceu. Ele fez 6 meses de terapia intensiva na clínica e em casa, Uhum. porque nós entrávamos dentro do consultório, ela ia, a terapeuta ia fazendo com ele, a gente ali visualizando para poder dar continuidade em casa. Aí Uhum. a gente filmava, mandava para a terapeuta, não, Ju, tens que fazer assim, assim, assim. A gente melhorava. Então foi uma parceria bem grande. Uhum. Cansativo, muito, mas faria tudo de novo, né? Então, e em 6 meses, ele saiu totalmente do risco para autismo, Uhum. né? Então, se talvez a gente não tivesse feito essa intervenção, a gente não saberia como é que ele estaria hoje, né? Como é que está esse desenvolvimento dele. Sim. E isso que você trouxe, Jô, da exaustão, né, da dificuldade no dia a dia, que a gente sabe que a maternidade por si só já é um desafio, né? E quando exige maior cuidado, não só de tempo, mas tudo que envolve em função disso, Uhum. o que que você poderia dizer para outras mães que estão escutando e que para você gostaria de ter escutado antes e que gostaria de repassar agora? É, tem uma psicóloga, que é a Leila, ela é neuropsicóloga, na verdade, e ela que fez todas as avaliações com o Vitor, e eu conversava muito com ela. Uhum. E ela descobriu recente que o sobrinho dela é autista. Uhum. E aí ela tá vendo assim de perto toda a dificuldade da irmã. E aí ela tá agora trabalhando muito forte na questão assim, ó, do luto do filho idealizado, né? Então, assim, quando a gente recebeu esse diagnóstico do Vitor, de possível autismo, de uma apraxia de fala, o que que vai acontecer com ele? Aí vem uma fono nessa trajetória e diz que ele nunca vai se comunicar. Foi Uhum. muito difícil, sabe, Ali? É bem isso que a Leila pontua hoje. A gente sente assim, é um luto mesmo, né? Que aí tu pensa, nossa, por quê? Por que que tem que ser? O que que vai acontecer? E as mães que encontram essa dificuldade, a gente pensa muito assim, como que vai ser o futuro do meu filho? Uhum. É o que eu mais O que vai vejo lá com o nosso acontecer? instituto, as mães que falam isso, poxa, mas e se eu não estiver mais aqui, como que o meu filho vai conseguir sozinho? Ou como que vai ser
essa trajetória dele. Isso, porque assim, ó, a Leila, ela fala muito assim, que quando a gente está grávida, a gente se preocupa com a roupinha, com o quartinho, com o carrinho, com essas questões. E a gente nunca para pensar, e se o meu filho tiver alguma questão, né? Como que eu vou me preparar? E a gente não se prepara para isso, né? E Uhum. aí, quando a gente começa a perceber que algo está diferente, é muito difícil, Até né? digerir isso, até questões de Isso. expectativas. Uhum. Isso é muito. E aí, assim, tem a família também. Não, não é nada disso. Tu tá vendo coisa que não é. E aí tu sente, não, tem alguma coisa, eu tenho que ir atrás. E isso, assim, é muito cansativo, sabe, Ali? É Uhum. muito cansativo. Mas hoje, vendo todo o histórico, né, do Vitor e também acompanhando na clínica e na escola, a trajetória de algumas crianças, é muito lindo esse desenvolvimento porque ele acontece, às Uhum. vezes um pouquinho mais lento do que a família deseja ou que a família espera, mas esse desenvolvimento acontece e quando a gente vê é tão lindo, é tão gratificante, né? Tão especial, porque aí a gente começa a dar valor para coisas simples. Uhum. Riu, não riu, andou, não andou, escreveu a primeira palavrinha, escreveu uma letra cursiva, né? Então, Uhum. assim, para outras pessoas parece tão bobo, mas quando tu tem um filho, ou tu vê na escola também, né? Crianças que não se comunicavam e começam a se comunicar. Nossa, que especial ele conseguiu, né? Ah, mas isso é tão pouco, todo mundo se comunica. Não é assim, Uhum. né? Então a gente começa a ter um olhar diferente. Uhum. Eu lembro a primeira vez que o Vitor interagiu assim, legal, e brincou com um amiguinho no aniversário. Era eu e o meu marido se cutucando. Olha, olha, ele tá brincando, ele tá falando. Nossa, aquilo pra gente foi muito especial. E Uhum. que para outros pais talvez seja tão simples, né? Então, eu vejo que é muito cansativo, principalmente as mães também que têm filhos com autismo, autismos mais, autismo severo, Uhum. né? Ou grau 2 ou crianças que não têm, que são não verbais. É muito difícil, né? Não é fácil, Uhum. mas ela precisa pedir ajuda. É isso que eu ia falar, a rede de apoio é muito A importante. rede de apoio é super importante. Uhum. E, e a criança precisa. Eu entendo, eu falo assim, né, para os pais na escola e na clínica, eu sei o quanto é difícil, porque eu também passei por algumas situações, Uhum. né? Então eu sei o que vocês estão sentindo, porque eu passei. Só que sei que não é fácil, né? As terapias, como tu falou, questão de rotina, leva atrás, faz em casa, não faz em casa. Também tem a questão financeira, Claro. que tu não espera, mas precisa fazer, né, as terapias para ter um desenvolvimento, a criança precisa, né, tá nas terapias, então não é fácil. E só que é necessário. Uhum. E é gratificante conseguir ver que está tendo desenvolvimento e que está dando o seu melhor, né? Dentro de cada uma Sim, do seu contexto, mas esse sentimento de dei o melhor, sei que a gente está buscando o que pode dentro do possível, né? Para trazer hum, essa tranquilidade, eu acho, não, Ju? sim. E eu acho, Ali, assim, que para as crianças, né, agora eu falo assim também um pouquinho para quem está escutando, de mães, né, ou Uhum, alguém que tenha alguém na família com alguma dificuldade. uhum. E a gente tem que ter paciência, porque é um processo, é passos de formiguinha, É uma né? construção. Não, é uma construção, porque quando a gente fala de desenvolvimento infantil, não é algo passe de mágica, Uhum, né? Então, às vezes a gente escuta muitas professoras, né, falando: "Ah, ele vai dar o clique e vai acontecer".
Muitas vezes não, Uhum. porque quando a gente fala de desenvolvimento infantil, não é nada tão simples, né? E aí os pais vêm me falar assim, ó, Juliana, será que até final do ano ele vai estar lendo e escrevendo? Não sei, porque é um E tem que cuidar processo. muito com essas expectativas passadas aos pais também. Sim, então eu sou muito clara para os pais, quando eu vou atender, dar uma devolutiva de uma avaliação, que é um processo Uhum. e que a gente não pode dizer em 3 meses vai estar alfabetizado, Uhum. porque isso talvez não aconteça. E aí cria, como você falou, criam expectativas que aí frustra a família, vai frustrar a criança. Sim. E aí frustrou a criança, é mais outro processo que precisa, Depois de né? ultrapassar aquilo, ela acaba se Isso, fechando mais. isso mesmo. Uhum. Então, assim, ó, tudo que se fala de desenvolvimento infantil é algo muito complexo, Uhum. né? Então, eu sempre brinco, é uma escadinha, é um passinho de cada vez, Uhum. né? Não é algo rápido, né? Então, a gente precisa ir com calma, com paciência e entender que e eu acho que isso que eu vou falar é a cerejinha do bolo. Cada criança é única. Uhum. Ela é especial do jeito que ela é. E que não é porque a vizinha já está lendo que o teu filho também é obrigado a já estar lendo. Ah, mas eles têm a mesma idade, mas eles têm vivências diferentes. A gestação foi diferente, as questões ambientais são diferentes, questões de genética é Uhum. diferente. Então, são crianças diferentes. Sim. Por isso que hoje, Ali, eu vejo assim, ó, numa sala de aula com 30 alunos, como é difícil, porque são 30 realidades diferentes, 30 crianças que vivem num ambiente diferente. Umas têm família tranquila, outras a gente tem famílias que o pai tem algum vício, alguma coisa que bate na mãe, e aí, nossa, e aí tem milhões de histórias, crianças que sofrem abuso, crianças que não, crianças que vivem só com a avó, crianças. Então, é uma realidade tão diferente que nós, enquanto professores em sala de aula, a gente não pode. Ah, são todos iguais. Opa, não tem como pensar assim, porque cada serzinho daquele é único e Uhum. tem que receber, né, estímulos e até assim a forma que tu fala com eles tem que ser diferente. Porque se eu falar, vamos imaginar, com a Maria de um jeito, se falar com o João do mesmo jeito, ele já vai ficar sentido. Uhum. Ah, porque a professora não gosta de mim, ela falou comigo desse jeito. E aí pronto, aí já cria um bloqueio e aí gera outros problemas. Então, hoje eu vejo que o ser professor, estar em sala de aula, é um desafio muito grande, Uhum. né? Porque aí a gente já tem esse olhar, né? Opa, a gente já sabe dessa questão emocional que pode afetar, a gente sabe que tem questões genéticas, a gente tem questões ambientais, aí já vem a neurociência mostrando para a gente que cada um aprende de uma forma diferente, e aí o nosso olhar muda, e aí a partir do momento que o nosso olhar muda, o nosso compromisso com aquele serzinho, com aquele cérebrozinho que está ali, muda também, Uhum. né? Claro. Porque tem toda essa consciência e responsabilidade na hora de Uhum, exercer o papel. É, isso. como eu disse no início, deve ser muito desafiador, porém muito gratificante ao mesmo tempo saber que tem um Uhum, impacto, pode ter um impacto tão positivo na vida dessas crianças, né? E Ju, uhum. você tem a escolinha da Ju e também atividades que você desenvolve. Como que isso surgiu aí na sua trajetória? Então, na pandemia, eu estava em casa e era bem o período em que o Vitor estava nos processos lá de avaliação e eu fazendo terapia com ele em casa e a clínica não estava abrindo, então a gente fazia tudo em casa, mandava para a terapeuta dele E avaliar. reinventando em 30. E aí a gente até brinca, a nossa sala aqui de casa virou um consultório, porque era só Uhum. era amarelinha no chão, era cadeira, era circuito, era tudo que a gente
recebia de orientação para estimular as habilidades, a gente fazia. E Uhum. aí eu comecei a pensar, nossa, se o Vitor precisa desses estímulos, quantas crianças estão em casa Uhum. e que os pais não sabem o que fazer para ajudar? Tava naquela questão assim de aula online, não tinha aula online e as E o crianças excesso ficaram de tela também, que é um desafio hoje em excesso de dia. tela, Uhum. porque os pais ficaram também foi de uma hora para outra, né, Ali? Então assim, parou tudo, agora fica todo mundo em casa, não pode fazer mais nada. Então, E a aí criança ali, com a energia e a toda. criança ali com a energia toda. E os pais têm de fazer, ó, malabarismo, né? Porque trabalhando Uhum. e tendo que dar atenção para a criança e tava ali, ó, segurando todos os pratinhos, né? Sim. E aí eu pensei, nossa, eu poderia elaborar algumas atividades, né, de uma forma online que o pai possa imprimir em casa e fazer com as crianças, coisas práticas, coisas que vão estar auxiliando as crianças que estão nesse processo de alfabetização. E Uhum. aí eu comecei a fazer uma atividadezinha, aí fiz outra, aí fui fazendo, e aí eu ia mostrando, né, porque estava todo mundo em casa, eu ia mostrando para o marido, Tiago, olha isso aqui. Se eu não estivesse, se não me existisse, tu sendo pai, tu olhando essa atividade, tu conseguiria aplicar com o filho? Ah, sim, claro, tranquilo. Ah, então tá, então estou no caminho. Uhum. E aí foi crescendo, sabe, Ali? E aí, a princípio, ia ser somente atividades para conhecimento de letras e som de letras. E aí foi crescendo. Aí eu pensei, não, se a criança tem que saber letra, ela tem que ter a consciência fonológica, que é a cerejinha do bolo, ela precisa conhecer o som das letras. Ah, não, mas ela também precisa formar palavras, e ela também precisa. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, né, foi a escolinha da Ju, que até eu separei aqui para mostrar uma impressa. Uhum. E aí cresceu tanto que aí tem questões de matemática, leitura, parlendas. Aí ficou um material bem bacana, sabe? Ficou bem colorido, assim. Ficou E quem quiser bem adquirir, é interessante. possível ainda hoje, Ju? Sim, sim, ainda é possível. E tem um link, né? Que eu depois posso estar te passando Perfeito, eu também. deixo na descrição aqui do vídeo para quem quiser. Isso. E aí, Ali, pensando também na rotina do meu filho, né? Uhum. Porque aí o Vitor começou as terapias, aí foi voltando à escola, e aí para conciliar, né? O que tu falou ali, o tempo de tela com as terapias, com a escola, e ele muito pequenininho, né? Eu Uhum. disse, nossa, ele precisa de uma rotina. E ele precisa de algo muito visual, porque ele é pequenininho, ainda não lê. E aí, na clínica também eu percebia muito isso, né? Eu ia conversar com os pais, não, né, ele não tem rotina, ele fica o tempo que ele quer fazendo tal coisa, e a gente pede para fazer, não faz. Eu disse, não. Na escola, a gente faz a rotina do dia com as crianças, né? No quadro, a gente Uhum. chama o planejamento, né? Que aí a gente vai descrevendo com eles. E dá super certo. Em casa também tem que ter isso. E aí foi aonde eu fiz o quadro de rotinas, Uhum. né? Aqui para o Vitor, né? Conseguir se localizar. Então, nas atividades que ele tinha de manhã, as atividades da tarde, as atividades da noite, e algo que fosse, eu queria algo que fosse bem flexível para que ele conseguisse Uhum. montar junto com a gente essa rotina. Porque aí E se essa sente parte, é diferente. Isso Uhum. é diferente, porque assim, ó, como eu falo para os pais, eu não posso chegar com a rotina pronta. Ó, tu tens que fazer isso e vai ser assim e ponto Uhum. final. Não, a criança tem que fazer parte da construção dessa rotina. Então, aí a gente sentou com ele, a gente explicou que a partir daquele dia ele ia ter o quadro de rotinas, que aí ele tinha as figurinhas que a gente ia fazer junto. E aí, nossa, aí ele ajudou na construção, a recortar. Então, ele super amor, Uhum. né? Então, a gente constrói, né, com ele a rotina e ele consegue, né,
tirar, colocar, ver o que que vai ter, é aula de futebol, não é aula de futebol, o que que vai ser no dia. E aí ele consegue se organizar na rotina dele, né? E entender o momento de cada coisa, porque Uhum. à medida que as crianças vão crescendo, as responsabilidades também, né? Então, na escola, antes não tinha tarefinha, agora tem tarefinha. Antes não tinham avaliações, agora tem avaliações. E Uhum. ele precisa o quê? Precisa ter um momento de estudo, ele precisa saber que a hora da tarefa é a hora da tarefa, é a hora de estudar, é a hora de estudar, e que agora é a hora de brincar, agora é a hora de ver um desenho. Então, para a gente, é mais fácil, que a gente consegue trabalhar com esse abstrato. Ah, não, e a gente consegue até, não, agora eu tenho que, né, se organizar mentalmente, né, sem ter nada. Ah, não, agora eu vou conversar com a Ali, depois eu vou organizar o material da escola, depois eu vou sair, depois a gente consegue. Mas por quê? Porque a gente é adulto, a gente já tem um cérebro E também maduro para foi isso. treinando aí por um tempo, E né? foi treinando, porque até hoje tem alguns adultos que também não conseguem se Exatamente, eu organizar. ia falar isso. Eu trabalho muito na minha mentoria com gestão de tempo, porque tem muita gente que ainda tem dificuldade. Isso, e aí, Uhum. claro, aí voltando lá naquela questão, né? E tem também algumas pessoas com alguns transtornos, e Sim. um desses transtornos é o TDAH, que a Uhum. pessoa tem dificuldade mesmo de se organizar. Não é porque não quer, porque. Não, é porque ela não consegue algo além, ou porque também ela nunca foi ensinada, ela Sim, foi criada de uma forma que deixa o vento me levar. sim. Uhum. Então, se a gente começar desde pequenininho, né, essa organização com deveres, né, com tarefas, Ter a criança consciência do ter tempo de cada consciência. coisa, o impacto. Ah, se eu não dormir bem, eu vou acordar cansada. Se eu não fizer isso, isso o esporte me ajudou muito, 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 muito. O tênis, Sim, eu comecei com 5 anos, né? Então o tênis me ajudou muito com questão de responsabilidade, noção de tempo, tudo. Por isso que eu até falo, o estímulo através do esporte, da música, de outras, formas lúdicas também ajuda bastante. sim, por exemplo, ali, coisas que estimulam. Então, por exemplo, te motivava muito o tênis. Sim. Então, isso trouxe benefícios Uhum. enormes para ti, Não, né? A eu organização. saía Um, correndo brincar. disciplina. Para mim era uma brincadeira, mesmo a parte de responsabilidades e tudo era o meu momento. É, então, é muito importante a gente, desde pequenininho, já mostrar para a criança Uhum. essa rotina. Claro que não precisa ser algo, né, rígido. Sim, sim. Não, é flexível, né? E só que é muito importante. E eu vejo agora, assim, nesse ritmo de estudo, é, principalmente na escola, eles não têm Uhum. essa organização de tempo, de rotina, de hábito de estudo, né? Então, hoje em dia, é uma grande dificuldade na escola, né? Um dos desafios da escola é esse: as crianças não têm o hábito do estudo, Uhum. eles ficam muito tempo expostos à tela, então, eles ficam lá paradinhos, só Uhum. observando, recebendo Estímulo, todas as estímulo, informações estímulo. prontas. E aí, quando a gente chega na sala de aula e que entrega um textinho para ler, prof, não estou entendendo. Prof, não sei. Não, Não consegue parar para não focar. consegue. Uhum. Ali é fantástico, assim, mas agora para o lado negativo. Sim. É, tu pede assim para uma turminha, pessoal, ó, vamos criar algo. É muito difícil. O prof, tu não pode desenhar no quadro para a gente copiar? Não, vocês vão ter que criar. Agora vamos usar, ó, a imaginação, a criatividade. E aí a gente está tendo vários impasses também nessas questões, Uhum. porque eles não querem mais parar, pensar, criar, Uhum. porque eles não estão acostumados a isso. Eles estão acostumados a estímulos prontos, estímulos prontos. Aí, quando a gente chega com um texto para fazer a leitura, nossa, é horror. Tédio.
Que tédio, que é uma É coisa que eu tédio. escuto das crianças, eu fico assim, como assim que tédio? Eu acho que eu nem lembro de falar essa palavra quando eu era pequena, porque a gente buscava tanta coisa para. Então, é claro, tem muitas coisas que hoje são melhores do que antes, mas tem Sim, que com certeza. equilibrar isso, conseguir estimular Isso, em relação às isso. crianças. Uhum. Até um outro, são vários, né, desafios, né? E um deles também que eu vejo em sala de aula, Ali, é o trabalho em equipe. Eles não conseguem trabalhar em equipe. E aí vem a escola para mostrar, não, nós precisamos trabalhar em equipe, Uhum. cada um definir o que cada um vai fazer, de que forma vai fazer, vocês são Chegar uma num acordo, equipe. conseguir conversar Isso, ali. Uhum. conversar e entender que eu sei desenhar muito bem, mas o meu amigo também sabe. Então a gente vai ter que combinar o que cada um vai desenhar, o que cada um vai escrever, o que, né, vai pintar, vai, enfim, se organizar em equipe. Então eu vejo assim que essa falta da rotina, de ter previsibilidade do que vai acontecer no dia deles, a gente sente reflexo lá na escola Sim. também, Uhum. né? E é super importante, né, para as crianças ter essa previsibilidade. O que que vai acontecer antes e depois? Aí sai a professora Juliana, entra o professor de educação física, e depois vai vir o quê? Ah, vai ter prova, não vai ter prova? A gente vai ser trabalho em equipe, não vai? Uhum. Então, isso assim, às vezes as pessoas acham que é tão bobinho isso, mas não é, porque isso vai ser lá quando ele na vida adulta vai refletir lá na vida adulta deles, Tá né? aprendendo a construir isso, a questão de responsabilidade, disciplina, noção de tempo, enfim, Tempo. além dos estímulos que você trouxe, criatividade, conseguir pensar, criar sem ter algo para você copiar diretamente, né? São detalhes, mas que a gente vê que hoje tem muitos profissionais tendo essa dificuldade na sua carreira e já começa no desenvolvimento infantil. Um livro que que, assim, mexeu muito comigo, Ju, foi O Cérebro da Criança. Eu gostei Aham. demais da forma como eles separam ali a questão das idades, entender, poxa, aquilo que muitas vezes a gente fala, ah, é uma birra. Não, mas neurologicamente a criança ela está construindo isso ainda, não é só porque ela não quer ou isso ou aquilo. Além desse livro, você tem alguma outra indicação, assim, para quem quer explorar um pouquinho mais essa parte? Sim. Então, esse livro, né, é fantástico. Acho que todo mundo que trabalha com criança deveria ler. É Uhum. maravilhoso e a linguagem super acessível. Com exemplos Nossa, é fantástico. práticos, é maravilhoso. Sim, Eu também fantástico. indico para todo É, mundo. isso. E tem um livro, até eu tenho ele aqui, mas não está aqui comigo agora, está em outro cômodo. É As Cinco Linguagens da Criança, que Uhum. também é fantástico. É um livro que tem para adultos também, né? Uma outra versão, mas esse eu amei a leitura. Porque assim, ó, como faz a gente entender que, voltando lá naquela questão, cada criança é única e cada um tem a sua linguagem do amor para entender como ela é amada, né? Como eu Uhum. falei, às vezes para o Joãozinho, se eu entregar uma cartinha, uma figurinha, nossa, aquilo para ele vai ser ganhou o dia. Para outro, talvez não, mas se eu for lá e dar um tapinha nas costas, ou fazer um carinhozinho na cabeça, já ganhou o dia, é a melhor prof do mundo, Uhum. né? Então, cada criança tem a sua linguagem do amor. Então, eu acho que esse livro também é muito bacana, né? Não sendo tão técnico, né? Sim, não, é uma Porque ótima depois indicação mesmo. Uhum. não sendo tão técnico, mas assim que para pais, para tios, é uma linguagem acessível, então faz também a gente ter um olhar diferenciado para a criança. E aí depois tem os livros técnicos, assim, né? Mas eu acho que Acho não que sei essa se indicação foi muito boa, porque a criança ela vai dando sinais também. A gente, se tiver ali com o olhar aberto, realmente observando, prestando atenção, a gente consegue identificar isso que você trouxe. Lá no Instituto o Rio Alegro, assim, nossas crianças são maravilhosas. Eu digo que ter contato com criança faz a nossa vida ter outro significado, é algo único. Eles são
muito essa bondade, essa questão que eles têm assim de forma genuína, mexe muito com a gente. E eu lembro que quando eu estava dando um treinamento para eles de dinâmicas, brincadeiras, né, de forma bem lúdica sobre mediação escolar, sobre comunicação, gestão das emoções. Uma das crianças, na hora de ir embora, era frio, e eu tava com uma coisa de tricô, assim, fofinha, e ele olhou assim para mim: Tia, eu posso te dar um abraço? Porque parece tão fofinho. Então, assim, essa criança, muito provavelmente, ela seria do toque físico, né? Ela gosta ali de. Enquanto tem outras que, se a gente perguntar, ela prefere não cumprimentar com toque, mas ela gosta quando faz uma brincadeira com ela, um tempo de qualidade, ou de repente quando verbaliza algo, palavras de afirmação. Então, acho que essa dinâmica de conseguir perceber qual é a linguagem da criança é muito bacana. Hum. Olha, e agora eu estava pensando, né? É, hoje, na nossa rotina, assim, como professor, às vezes, assim, alguma professora pode estar me escutando e pensar, ah, mas na minha realidade não dá, eu dou aula, sei lá, em 3 escolas Uhum, diferentes, tem não sei quantos alunos, mas enfim, não, eu vejo assim, eu sei o quão difícil é, porém, a gente tem que ter esse olhar. Ah, sim. mas para ti é fácil falar, porque tu trabalha, né, tem poucos alunos, mas eu vejo que não é quantidade de alunos, né, mas tu tem que entrar na tua sala de aula e Com perceber, essa hoje eu vou fazer a postura. diferença aqui, É. né? Porque pode ser que hoje as minhas palavras de carinho sejam as únicas que essas crianças vão receber no dia de hoje. O estímulo que eu estou dando para elas, sei lá, um texto para leitura, uma atividade, uma dinâmica, situação problema para resolver, Uhum, né? Mas talvez vai ser o único estímulo que ela vai ter no dia. Então, eu sempre penso dessa forma. Eu vou entrar nessa sala, aqui eu vou fazer a minha diferença. E eu penso muito assim, ó, se esse aluno fosse o meu filho, como eu gostaria que ele fosse tratado? uhum. Com carinho, com atenção ou de qualquer forma? Ah, porque eu estou cansada, porque eu dou aula em 3 escolas diferentes? Não Nada importa. justifica, né? Nada justifica, né? Então eu vejo assim, ó, que como tu estava dizendo, né, que essa criança foi lá, te deu um abraço gostoso, tu poderia simplesmente dizer, ai, não, não, eu tô com pressa, tchau, tchau, tchau. Mas não, tu teve esse cuidado. Então não é uma coisa muito difícil de fazer. Não, são pequenos São detalhes pequenos detalhes. e claro que no mundo ideal nós teríamos Ah, professores sim. suficientes, profissionais Ah, não, suficientes, todas as sim. crianças teriam acesso a tudo, mas a gente sabe que isso Não é não assim. é uma realidade, porque lá no Instituto a gente vive com realidades, tem convívio com realidades sociais, econômicas, enfim, muito delicadas, né? E lidamos com escolas públicas, e a gente sabe que não é esse mundo ideal que a gente estava falando antes, aquilo que a gente gostaria. Mas cada pessoa tem o poder de fazer a diferença dentro daquilo que pode, dentro das pessoas que acaba tendo a oportunidade de tocar. E as crianças faz diferença, pequenas ações fazem a diferença. Então, no lugar da gente ficar focando no que falta, ou falar o problema do sistema, ou que deveria ter isso, aquilo, concordo, e a gente pode continuar buscando medidas para melhorar isso, mas que a gente não use isso como uma justificativa para acabar entrando e parando de fazer a nossa diferença. Porque assim, Ali, uma coisa que eu às vezes converso com as professoras lá na escola, hoje eu só trabalho na escola pública, né? Uhum, Mas, e também faço atendimentos na clínica. sim. Mas eu já trabalhei muitos anos em escolas particulares. E aí, às vezes, as profs que não conhecem essa realidade falam assim: ah, mas lá é fácil de trabalhar. Lá eles querem estudar, lá a gente tem um monte de material, lá a gente isso, lá a gente aquilo. Esse, gente, não é bem assim. Hum, Porque justamente por eles terem tudo material, eles não têm o que eles mais precisam, que às vezes é a atenção, o carinho, o afeto. Eles às vezes não têm, uhum. né? Claro que na escola pública a gente tem vários desafios também, né? Como tu falou, às vezes o sistema é precário demais. E que também a gente tem realidades muito doídas, muito difíceis. Só que
o pouquinho que a gente faz, para eles é fantástico, é maravilhoso, é super novidade. E isso me encanta muito, sabe, Ali? De ver assim que, nossa, às vezes um livro diferente que eu Uhum. levo, que ele, sei lá, sai um foguetinho, que é uma coisinha assim que tão simples, mas que para eles, uau, É, prof, que massa esse livro. Uau, que legal esse material, essa tinta que tu trouxe hoje. Parece assim tão pequeno, mas que para eles é tão gigante, isso é tão gratificante. é. E E vale tudo, sabe? faz tudo valer a pena. Eu digo Sim. que através do Instituto a gente tem a oportunidade de fazer bastante coisa, ainda queremos mais e tudo, mas a gente diz que se uma vida for transformada, já fez tudo valer a pena, né? Então, eu acho que nada é em vão. E essa mensagem que você trouxe agora, que às vezes a gente fica comparando, né? Ah, mas lá é fácil, porque aqui não sei o quê. Não, cada realidade tem os seus desafios. Em alguns pontos, realmente, ali vai ser mais fácil nisso, mas vai pecar em outros e vice-versa, né? Então, Uhum. você tem alguma mensagem final, Ju, que você gostaria de deixar aí para quem está nos escutando? Então, Ali, assim, ó, agora pensando, né? Eu acho que voltando assim para a questão de aprendizagem, de desenvolvimento, que Uhum, assim, ó, que a pessoa, a mãe, né, a família, o pai, enfim, quando perceber qualquer, mas qualquer coisinha, opa, eu acho que isso aqui tá diferente. Isso aqui não sei. Não ficar no, vai passar, vai acontecer. Não, procurar ajuda. uhum, Porque voltando lá no que a gente falou, essa intervenção precoce pode mudar completamente a vida escolar, social, enfim, dessa criança. Então, uhum, não esperar acontecer. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não, procurar ajuda, né? Porque hoje, se a gente deixar, o que pode acontecer? Que eu sempre falo, o que pode resolver em 6 meses, dependendo com a idade, vai levar 1, 2, 3, 4 anos. E a criança apresentar um sofrimento que não é necessário. Então, buscar ajuda, não ficar com receio, ou até vergonha. Tem gente que, tem vergonha, jamais o meu filho vai ter, né? Não é questão ou de fica ter na ou não ter. negação, A muitas negação, vezes. justamente. Então, não é uma questão de ter ou não ter um problema. Não é vendo por esse lado. É procurar ajuda e se não for nada, tudo bem. E se for alguma coisa, vai ajudar essa criança. Então, assim, a minha mensagem, Ali, é não deixar assim, ó, o sofrimento dessa criança aumentar, porque Uhum, depois a gente vai colher frutos que não é legal, né? sim. Então, assim, ajudar essa criança, incentivar essa criança, proporcionar momentos para essa criança especiais, com contato com outras crianças, de leitura, de levar no parquinho para brincar e ser criança, Sim. né? Então, eu vejo assim que hoje a gente precisa deixar as crianças serem crianças, se sujar, ir para o barro, para a praia, subir, descer, mas dá trabalho, mas é desenvolvimento. Eles E vão vai ganhando dar trabalho mesmo. autoconfiança, vão desenvolvendo É, curiosidade. Então, assim, ó, é, resumindo, né? Buscar ajuda quando for necessário, quando sentir qualquer. Eu estou com dúvida nisso. Procura ajuda. Não Uhum, se, né? Não fica com medo, ou com vergonha, ou com receio, ou negação. Não, procurar ajuda. Segundo, deixa a criança ser criança, né? Deixa aproveitar, deixa brincar. Não deixa presa numa tela. A gente sabe que é difícil nos dias de hoje, né, reduzir esse tempo, mas é necessário reduzir esse tempo para que a criança possa ser criança e possa aproveitar as outras coisas que o mundo oferece, os outros né? estímulos, outras Os outros atividades, estímulos. experiências. Isso. Então, eu acho que seria isso, sabe, Ali? E notar assim, e perceber que cada criança é única, ela é especial do jeitinho que ela é, por mais que tenha várias questões, né, de habilidades a serem trabalhadas, com algumas dificuldades, mas entender que aquele ser é único e que
todo mundo, acho que isso que é importante também falar, que todo mundo tem capacidade de aprender. Todo mundo. Não importa se é rápido, se é devagar, se, se vai ter que fazer adaptação curricular, se não vai. Se, todo mundo tem capacidade de aprender. No seu ritmo, mas tem. Uhum. Né? Aí só é receber os estímulos adequados, essa criança ser aceita e amada do jeito que ela é. Acho que é isso. Perfeito. Fechou com tudo. Esse ponto que você trouxe de realmente ela se sentir parte, ela se sentir acolhida, não apenas com essas conquistas, mas simplesmente por ser quem Sim, é. por ser quem é. E ela tem que entender que ela é especial do jeitinho que ela é. Uhum. Não importa diagnóstico, nada. Ela é especial, amada, querida, esperada, do jeitinho que ela é. Eu acho que é. Se ela se sente amada, nossa, isso flui. Com certeza, com certeza. Porque cria um espaço onde ela se sente segura para errar, para fazer, para aprender, para se desenvolver e para ser simplesmente. Né? Perfeito, Verdade. Jô. Isso aí. Que delícia esse encontro. Com certeza foi tocando em questões bem importantes para quem está nos escutando, para despertar esse olhar, porque algumas pessoas podem ainda não ter filhos ou podem não lidar diretamente com crianças, porém a gente sempre está direto ou indiretamente ligado. Ou pode ajudar falando sobre isso, ou compartilhando esse vídeo com outra pessoa também. Então, acho que juntos nós podemos aumentar cada vez mais essa rede. Então, obrigada pela sua partilha, Ju, foi uma delícia esse encontro. Obrigada, Ali, pela oportunidade de estar falando assim um pouquinho, né, sobre aprendizagem, desenvolvimento, criança, que é o que eu amo falar, né? Dá para E ver, deu obrigada para pela sentir de oportunidade. longe. E tem que cuidar, né? Porque professor é assim, fala, 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 se deixar, eu acho que, ó, fica aqui uma manhã inteira. Mas eu, por mim também, eu realmente, eu amo essa troca. Eu até falo que esse bate-bola aqui no canal, ele surgiu por mim, porque eu gosto de conhecer histórias, eu gosto de aprender com outras realidades. E, claro, com isso fui compartilhando conteúdos riquíssimos para que outras pessoas também tivessem acesso. Então, eu amo essa troca, de verdade, Ju. Foi realmente muito enriquecedor, trouxe vários insights aqui em relação ao nosso projeto social, em relação a outras frentes. E eu deixei na descrição o link que você indicou, deixei também o seu contato para quem quiser saber mais. E para quem nos escutou até aqui, fique à vontade para mandar dúvidas, para mandar aqui nos comentários outros pontos que vocês gostariam de ver. E lembre-se de compartilhar com outra pessoa, porque alguém pode estar precisando escutar essa mensagem. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijão, beijão, tchau, tchau.